bem-vindos! Mais um podcast Parada Programada, o podcast ideal para você, profissional da área de manutenção industrial, para você que vivencia o dia a dia de uma planta produtiva. Aqui nós temos conteúdo de relevância, insights para você colocar em prática no seu dia a dia. Parada Programada é o seu podcast indispensável. Hoje eu estou muito feliz e nervosa, confesso, de receber aqui no Parada Programada o Hércules Tchechel, que é diretor da Armo do Brasil, um profissional bem capacitado, experiente desse universo de manutenção industrial, que vai compartilhar um pouco da sua história, da sua vivência e da sua experiência no universo de manutenção industrial. São mais de 30 anos vivendo, respirando esse dia a dia. Hércules, obrigada por ter aceito o nosso convite de fazer parte do Parada Programada. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cá. Para mim é um prazer poder estar aqui. Eu acabei também de receber um convite, de participar de um convite na ACI, nos Campos Elíseos, onde eu pude contar um pouco da história da Armo do Brasil. Então, poder contribuir de alguma maneira para o pessoal também que trabalha com manutenção industrial é muito gratificante. Vamos começar do começo. Aquela pergunta básica do quem é você, mas adaptada à tua bagagem profissional relacionada ao universo de manutenção. Conta um pouquinho como é que você iniciou a tua trajetória nesse mundo de manutenção industrial. O pessoal me conhece no mercado como referência na área de revestimentos industriais polisserâmicos. Revestimentos que agregam valor ao equipamento, protegem o equipamento contra a corrosão, contra a abrasão, cavitação, coisas desse tipo. E o pessoal, eles pensam que ou acham que eu sou químico, mas na verdade eu sou curioso. O meu avô, ele era maçom e ele tinha muito desejo que eu fosse engenheiro mecânico. E eu quase fui um cozinheiro. E a cozinha, o cozinheiro, ele tem muito a ver com a área de manutenção, principalmente na área em que eu atuo. O cozinheiro está sempre trabalhando com fórmulas, com receitas, com inovações. Então, essa é a área que eu atuo hoje. Então, estou sempre trabalhando com fórmulas aí, com inovações, sempre pesquisando produtos de novas tecnologias, produtos que melhoram a qualidade e que têm o custo reduzido devido a esses processos aí de tecnologias. É isso aí. Mas como essa curiosidade pelo universo da manutenção industrial começou? Olha, começou quando eu montei a empresa. Eu sempre fui de campo, sempre fui da área de ter contato com o pessoal da manutenção. De alguma maneira, eu me sentia mais útil, porque eu conseguia, de alguma maneira, ver ou identificar oportunidades. E uma dessas oportunidades, que foi, acho que a primeira, o pessoal tinha na época que começaram as colhedoras de cana, tinha um equipamento que chama, não sei se é o mesmo nome ainda, corte de base. E tinha uma porca que travava esse equipamento. Se aquela porca soltasse, parava o equipamento. Um equipamento que colhia não sei quantas toneladas de cana por hora ali. E ele usava um adesivo comum no mercado. E eu fui pesquisar, fui estudar aquilo. Eu achei que aquilo fosse uma oportunidade única, porque eu vi que aquele problema se repetia em todas as usinas de açúcar e álcool que eu visitava. Era crítico? Era crítico, era constante e era um problemaço, porque parava tudo. O cara, no meio da colheita lá, tinha que parar e ficar no mínimo 2h30 parado ali para poder travar a porca de novo. E não quebrar o equipamento, né? Porque se ela soltasse, ela estragava bastante o equipamento. E eu desenvolvi um adesivo com uma resistência
muito forte, que não soltava, só soltava aquecendo no maçarico. E a gente conseguiu, foi a primeira inovação tecnológica, vamos dizer assim, que eu consegui fazer e a gente teve muito sucesso com isso. E quando você pensa, né, nesse universo de manutenção industrial, você começa com essa solução, né, para as colhedoras de cana, e tudo isso porque você fazia um trabalho de campo, de visita às manutenções industriais? Sim. Eram trabalhos de mostrar o produto que eu tinha, mostrar os diferenciais. Na época, com esses adesivos que eu desenvolvia, eu criei alguns corpos de prova, de parafuso, de superfície cilíndrica lisa, e com cilindro de ar para fazer teste de pressão, tudo. Então, eu pegava o contratipo que o cliente estava usando e eu pegava o meu produto ali, fazia o teste, comparava o teste de resistência, de torque, resistência residual, resistência de pressão, com o mesmo produto. Então, o cliente ele tinha uma experiência real instantânea. Não precisava esperar testar daqui a um ano ou daqui a um mês, ver o resultado daquilo. E com isso a gente conseguiu desenvolver bastante produto aí adesivo. A gente começou com adesivo. Então, a empresa começa com adesivos, né, uma solução inovadora diferente. Sim. Em um dado momento, você decide trabalhar com soluções policerâmicas. Sim. Quando isso acontece, por que você tem esse olhar mais aguçado para essas novas soluções? Por que você não parou no adesivo e decidiu também prestar serviços? Por causa da curiosidade, por causa também da oportunidade. Você está no cliente, você está vendo o problema, para chegar num centro de manutenção de uma empresa, você às vezes passa do lado do pátio de sucata. E o pátio de sucata está sempre cheio. Você olha aquele equipamento que às vezes é caríssimo e está ali sucateado. E às vezes eu falei, será que dá para recuperar um equipamento desse? Será que dá para reciclar um equipamento desse? Recuperar o dimensional dele e ele poder operar com a mesma eficiência de um equipamento novo, com segurança, com a mesma eficiência. E eu conheci, na época, uma empresa que trabalhava com esse tipo de revestimento. Nós começamos a desenvolver e daquele momento em diante a gente viu que isso era uma realidade, era uma novidade no mercado. Poucas empresas conheciam, muita gente duvidava que uma resina plástica, um polímero, poderia ter mais resistência à abrasão que um metal, que um inox, metal nobre, por exemplo. Mais resistência química ao ácido sulfúrico do que um aço inox. Mais resistência à temperatura do que os metais, porque os metais, conforme vai elevando a temperatura, eles falham, né? Dilatam e depois entram em colapso. E o revestimento se mantém uniforme, ele acompanha o coeficiente de dilatação do metal, né? E a gente conseguiu, com isso aí, aumentar a vida útil desses equipamentos, a gente conseguiu deixar esses equipamentos mais disponíveis por mais tempo e mais seguros, né? O equipamento não fura mais, não rompe, trabalha. E outra coisa, você não descarta mais ele, você só troca aquela capa protetiva de revestimento. Então, você só vai trocar o equipamento, o ativo, se você mudar o processo. São quantas paradas que você já participou ao longo da sua trajetória profissional? Olha, foram algumas dezenas. Será que eu estou revelando a tua idade aqui? Esses cabelinhos aqui de cotonete aqui denunciam alguma coisa, né? Então, foram muitas aí, paradas programadas. Não programadas também, né? Paradas não programadas também.
Mas o importante é a gente pensar o seguinte: quando a gente pensa em uma parada programada, existe toda uma estratégia envolvida, profissionais muito competentes envolvidos ali, porque existem riscos ali que precisam ser calculados, precisam ser mediados. E outra coisa, você tem um tempo de parada que o serviço que você vai fazer precisa acontecer naquele prazo. E a dificuldade que eu vejo numa parada programada, por exemplo, quando você está na casa do cliente, é que naquela mesma planta existem várias empresas trabalhando com equipes ali, com objetivos diferentes, mas que é para colocar aquele ativo ou aquela planta para recuperar tudo que precisa ser recuperado. Então, você calcular o risco ou medir o risco, fazer esse planejamento estratégico para que aconteça o cronograma do jeito que foi pensado. Mediar os imprevistos, mediar os imprevistos, ver a criticidade de cada equipamento, se aquilo está disponível naquele momento, se precisar acontecer alguma peça. Por exemplo, o plano A não deu certo. E aí? Você desmontou o equipamento. Você tinha previsto uma coisa, mas você viu lá, apareceu uma trinca no eixo. Não dá para... Tem o eixo disponível? O fornecedor tem aquele eixo naquele momento para te atender? Então, tudo isso precisa ser pensado. Porque se precisar parar de novo, o custo disso é muito caro. E outra coisa também, precisa pensar na segurança, nos riscos, se todos os EPIs estão disponíveis, se os profissionais que vão executar aquele serviço eles estão habilitados, se eles estão treinados para que aquela operação seja realizada com segurança, do jeito que pede as normas de segurança. Comecei te perguntando de quantas paradas você já participou, né? E você me contou aqui que algumas dezenas, né, de paradas. E queria te perguntar se você lembra, são paradas só do setor sucroenergético? Não. São setor de papel e celulose, setor de mineração. Hoje nós estamos presentes em alguns outros setores. Tem diferença quando você vivencia uma parada do setor sucroenergético e dessas outras linhas de atuação, né? Desses outros tipos de indústria? Sim, tem. Por exemplo, se há uma refinaria, por exemplo, de metal, é diferente de uma usina do setor sucroenergético. A criticidade aumenta muito. Então, por exemplo, para o setor sucroenergético, você vai fazer uma integração de um dia, por exemplo. Numa empresa dessa, são 9 dias ou mais, depende da criticidade da planta. Então, tudo isso para quê? Para você rever tudo aquilo que você já sabe, que você foi treinado, você visita a planta, você estuda a planta, você estuda os riscos e você cria procedimentos para minimizar aquele risco ou extinguir aquele risco, para que a operação seja segura, para que os profissionais entrem para fazer o serviço de manutenção e saiam de lá do mesmo jeito que eles entraram, né, com segurança. Pensando nas paradas que você já vivenciou, queria que você lembrasse, dividisse com a gente aqui a mais crítica, que você lembra como um grande desafio que você vivenciou e que te traz reflexões, lembranças, ela pode ser positiva ou negativa. Lembra de uma e divide com a gente. Olha, o mais crítico, ou assim, a que fica na lembrança da gente, é quando você vê uma empresa de um porte multinacional e você vai prestar o serviço lá e existe apenas o proforme. A empresa ela não está preocupada com a segurança em si.
ela está preocupada com o papel. É realizar os protocolos. Realizar os protocolos. Perfeito. E não com a segurança em si. Aí você entra para para executar o trabalho que você foi contratado. Você está descendo uma escada de marinheiro a 60 metros de altura. A sua equipe toda está ali. De repente não toca uma sirene, não tem um apito, não tem um aviso, não tem nada. E há um derramamento, parece uma cachoeira do Foz do Iguaçu, com soda cáustica, pH 14, caindo naquela tubulação toda enferrujada. Aquilo dura alguns segundos, 15 segundos no máximo. A hora que você olha para a tubulação, aquilo parece que é uma tubulação de inox. Então, se aquilo cai em cima da gente, foi muito próximo da gente, a gente teria desintegrado ali. Então, a gente vê que, às vezes, alguns procedimentos, por mais que eles sejam previstos, eles sejam estudados, existem falhas. Então, a gente, quando trabalha com manutenção de alto risco, você precisa prever essas coisas, sabe? Esse tipo de acidente, ele não pode acontecer, porque ele coloca em risco diretamente a vida de todas as pessoas que estão trabalhando ali naquele momento. Com esse tempo de experiência na manutenção industrial, como é que você tem visto o setor hoje, né? Tudo muda, tudo evolui, né? E o que você tem visto no sentido de evolução do ponto de vista do fornecedor, né? Que acho que esse é o teu lugar, de quem fornece, quem presta o serviço. No teu ponto de vista, o que vem mudando de uma forma significativa nesse setor? Olha, são várias coisas, né? Eu vejo a questão da tecnologia, software, nanotecnologia, mas principalmente a questão da liderança. Eu sou do tempo da moda antiga ainda, né? Eu sou do tempo que a gente fazia negócio no fio do bigode. Você falava, aquilo tinha valor. Hoje tem que ser na base do contrato e etc. e tal. Antigamente, você chegava numa indústria de grande porte, o pessoal falava, os mais antigos falavam assim, não vamos mudar não, esse produto aqui tá bom, o time que está ganhando não se mexe. Era o lema da época. E a gente vê que o time que está ganhando se mexe. Você tem que mexer o doce, você tem que mexer na receita o tempo todo, você tem que mexer na estratégica o tempo todo, você tem que medir os resultados o tempo todo, você tem que medir a sua eficiência o tempo todo, para que você seja cada vez mais competitivo nesse mundo que é cada vez mais globalizado. E a questão da liderança, eu achava que eu não ia ver isso. Eu estou falando de corrupção, sabe? É uma coisa que afetava muito o nosso setor. Hoje, essa safra, vamos dizer assim, de jovens engenheiros que estão ocupando cargos de liderança, é uma grata satisfação. Eles apresentam assim, um nível de compromisso, de profissionalismo acima da média, um nível de ética acima da média. Então, dá gosto de ver, dá gosto de se relacionar com pessoas desse jeito, sabe? E com tantas mudanças, né, com as coisas tão dinâmicas, as informações em tempo real, nanotecnologia, tecnologias avançadas, como você vem se adaptando para atender a esse mercado de manutenção que é tão dinâmico, tão volátil, tão ágil? Como é que você faz para conseguir estar antenado? Não tem outro jeito senão se você não ficar envolvido com tudo isso que está acontecendo de novidade no mercado, entendeu? Com as tecnologias que estão surgindo, participar de seminário, de cursos internacionais, visitar fornecedores fora do país, feiras internacionais.
onde são apresentadas as novidades, as tecnologias de ponta. Você veja, hoje no nosso segmento, o pessoal já fala de revestimento inteligente. Nanotecnologia, um revestimento à base de grafeno que você aplica o revestimento para abrasão e ele é autorregenerativo. Então, ele vai desgastando a película e ele vai se autorregenerando. Então, eles chamam isso de revestimento inteligente. Então, está avançando muito. É caro ainda, porque as pesquisas estão apenas no início, mas a gente vislumbra um horizonte enorme para isso. E a gente tem que estar ligado com a universidade, com a ciência, com as indústrias de ponta. E eu vejo assim, o maior desafio que a gente tem hoje é a gente conseguir colocar um profissional da área da manutenção, um profissional que já está estabelecido, a voltar a estudar. Quer dizer, você colocar uma pessoa de 50, 55 anos no banco da escola de novo. Porque ele precisa se atualizar. Ele precisa abrir a cabeça. Ele precisa... Se você não está atualizado, se você não consegue criar novas sinapses, você não consegue enxergar a oportunidade. Às vezes ela está do seu lado. Você passa por cima dela e você não vê. E aquilo, eu acho que é o que tem de mais valor para a gente, sabe? A gente conseguir olhar para um equipamento, olhar para um pátio de sucata e você vê oportunidades ali, que você pode tirar aquilo e contribuir, de alguma maneira, com o meio ambiente. Por exemplo, com o planeta, né? Você deixar um planeta melhor, menos sucata. Só para você ter uma ideia, cara, a gente, ao longo desses 15 anos que a gente vem desenvolvendo produtos aí para a área específica, na área de utilidades nas usinas de açúcar e álcool, nós conseguimos retirar do planeta, de jogar na sucata, mais de 5.000 toneladas de aço que foram deixados que viraram sucata. Foram recuperados. Deixou de virar sucata. Deixou de virar sucata. E outra coisa, deixou de você extrair o minério, economizamos com isso, entendeu? Então, a gente contribui com o planeta nesse sentido. Uhum. Isso, para nós, assim, é um motivo de orgulho, sabe? Já que você falou em orgulho, lembrei de algumas frentes de atuação que são inéditas, né, na Armo e que essas inovações passaram por você, né? E aí eu queria que você dissesse para a gente se tem alguma solução, se tem algum trabalho que você se orgulha e por quê? Olha, eu me orgulho de tudo aquilo que eu faço. Me orgulho principalmente da equipe que trabalha junto comigo. Hoje nós somos referência no mercado em revestimento polisserâmico na área de utilidade, que é na área de caldeira. Caldeira é o que produz a energia numa usina para abastecer, para que ela seja autossuficiente e ela consiga exportar o excedente. Se parar ali, para a indústria. Eu lembro que em 2009 para 2010, um diretor do corporativo de um grande grupo de usinas, ele veio até nós com um desafio. Ele falou: Hércules, eu tenho um problema numa usina que chega no mês de outubro, os exaustores desmancham. Eu preciso ficar 2 dias e meio parado para fazer a troca desses ativos, em plena safra. E eu precisava que você criasse um revestimento que protegesse esses exaustores até o final da safra, que eu não precise parar na safra para trocar esses exaustores. Ele pode chegar no final da safra, assim, ponto de ir para a sucata, mas que eu não precise parar. Nós aceitamos o desafio, chegamos... dentro de casa mesmo, nós nos reunimos, a nossa equipe, começamos a fazer um benchmark, começamos a
ver as possibilidades, como que a gente ia abordar, porque aquilo era um terror, sabe? Aquela solução que ele pediu, aquilo assombrava a maioria das pessoas que trabalhavam com revestimento, porque não tinha nada que grudava. Tudo que você passava ali, soltava. Então, a gente em vez de resolver um problema, criava-se um problema maior ainda. E nós fomos estudar o problema. Identificamos os pontos que precisavam ser melhorados, estudamos sobre velocidade periférica, estudamos sobre tratamento de superfície, estudamos sobre produtos químicos que estavam envolvidos ali, os gases dali da caldeira, a composição dos gases, o índice de particulado ou o índice de tonelada, o índice de impureza por tonelada de cana moída. E a gente apresentou uma solução. A solução foi eficiente. A partir daquele protótipo, a gente foi desenvolvendo outras melhorias para o produto. E hoje nós temos um produto que é referência no mercado e patenteado. Solução que passou pelas suas mãos. Solução que passou, eu fui uma das pessoas que contribuiu ali. Entendeu? Eu fiz parte de uma equipe de pessoas ali que estavam engajadas em apresentar a solução. Pensando nas paradas programadas e não programadas que você já viveu na planta do cliente, na tua casa, quais são os principais aprendizados que uma parada programada ou não traz para um empreendedor, no seu ponto de vista? Olha, os principais, você tem que ter um caderno, sabe, de anotação pessoal, sabe, um diário de bordo. Você tem que ter um diário de bordo, porque a parada para manutenção numa indústria, seja na casa do cliente ou no seu local, ali no seu centro de serviço, na sua casa, ela é um celeiro de oportunidades. Você aprende demais com aquilo, porque você prevê uma coisa, aquilo não acontece do mesmo jeito que você previu, o equipamento chega, você viu ele de um jeito, 2 dias depois ele está em condição muito piorada. Então, você fazer essas anotações, principalmente, às vezes, acontecem falhas também de profissionais, nós erramos também. E o importante é você não errar no mesmo erro, você não repetir o mesmo erro. Eu penso assim, que eu, como ser humano, eu me permito errar, mas não repetir o mesmo erro, sabe? Aprender com aquele erro e estudar onde que eu errei para poder aprender com aquilo e provocar melhorias, sabe, no processo. Pensando na parada ainda, que é o tema do nosso podcast, pensando no time, né? Quando a gente tem em casa, porque esse momento é um momento de tensão. Os prazos, em geral, eles estão sempre apertados. A necessidade do cliente, em geral, ela é emergencial, né? E aí é importante ter lucidez para fazer as escolhas, né? Hércules, com a experiência que você tem hoje, pensando no time, o que para você, mesmo com pressão de tempo, com a necessidade de entregar, o prazo, às vezes a receita financeira, o que para você é inegociável? Segurança. Se não for seguro, a gente não faz. Se não tiver, não é o mínimo de segurança. Se não tiver 100% seguro, a gente não entra para fazer. Eu sou o tipo de profissional que a minha equipe foi fazer uma vedação dentro de um tanque de etanol de não sei quantos milhões de litros e nós tínhamos tempo para fazer a vedação lá dentro, porque o tanque, ele respira, sabe? Ele movimenta. E teria que ser antes do sol nascer. E eu fui junto.
A hora que a minha equipe viu lá, eles falavam, olha, a gente não podia esperar outra coisa. Eu fui o primeiro a entrar para ver se aquilo estava seguro. Se não tivesse seguro, a gente não ia fazer. Então, eu vejo assim que... Só que isso tudo, a gente vai... Você tem que planejar antes. Você não é você ir lá, entendeu? Isso aconteceu lá atrás. Mas hoje é tudo planejado. Você estuda aquilo, você vê as condições daquele equipamento, temperatura, gases, se tem gases explosivos, se tem gases químicos, gases tóxicos. Então, você tem equipamentos que te protegem contra aquilo, que te avisam se aquilo vai colocar a sua vida em risco. Então, hoje, os equipamentos de segurança são confiáveis. Você pode confiar no equipamento de segurança. Então, existe equipamento de segurança para tornar aquela operação segura na maioria dos casos. Falando de segurança, né, que é um tópico crítico, né, na planta, a gente observa que as empresas estão cada vez mais exigentes no quesito segurança, né? E a gente fala isso porque é cada dia mais difícil entrar numa planta produtiva para prestar um serviço, né? Às vezes, antes demorava, sei lá, um dia, agora eles pedem 2, 3, e a quantidade de documentos cada vez mais extensa, na verdade, né? E você falou um pouco, né, Hércules, de que em uma planta você viu que era proforme, era só um preenchimento de documento. Eu queria que você falasse um pouco da tua visão de segurança em geral nas paradas. As paradas estão mais seguras? Elas ainda carecem desse olhar mais criterioso para a segurança? Como é que você tem visto isso hoje? Olha, sim, estão mais seguras, os profissionais estão mais capacitados para isso. E, assim, as falhas que acontecem, geralmente, quando o operador, a pessoa que vai executar o serviço, ele negligencia alguma coisa. Sabe, aquele nadador experiente, quem morre afogado é quem sabe nadar. Às vezes ele negligencia alguma coisa. Ele estudou, ele foi treinado, ele tem o equipamento adequado e, por algum motivo ali, ele falou assim, não vou atracar o cinto de segurança aqui agora. É rapidinho. É rapidinho, eu vou passar aqui por baixo, depois eu atraco. Essa negligência que é a falha e pode ser fatal. E pode colocar em risco a vida de outras pessoas também. Uhum. Diante de um cenário que exige de você mudanças, né, aperfeiçoamento constante, o que te motiva para continuar inovando? Olha, tem algumas coisas, mas eu vou falar uma aqui. Eu tenho uma filha, a Caroline. A Caroline é uma pessoa especialíssima. É uma criança que tem paralisia cerebral, ela nasceu com anóxia. E ela é uma pessoa que me inspira todo dia. Porque eu vejo assim, a gente trabalha com recurso o tempo todo na manutenção, sabe? E os recursos são escassos. Você nunca tem todo o dinheiro que você precisa para fazer a manutenção que você deseja. Você tem que escolher aquilo que está mais crítico e aonde você vai pôr o seu dinheiro para manter a planta em operação com eficiência. Você é cobrado por isso. E eu vejo a minha filha, com os poucos recursos que ela tem, ela não desiste nunca. E ela me inspira pela força de vontade que ela tem. Eu vejo os recursos que eu tenho, de audição, de visão, um corpo praticamente perfeito. Estou um pouquinho acima do peso, mas perfeito, entendeu? Eu posso sair aqui, estou aqui conversando com você,
contando alguma coisa de manutenção para as pessoas, ela não tem isso, entendeu? Então, ela me inspira e ela fala para mim assim, não desista, você pode mais. Então, ela, com os poucos recursos que ela tem, e eu com todo esse universo, esse arcabouço de recursos que eu tenho, eu não me permito desistir. Eu lembro dela o tempo todo. Eu vejo assim a minha filha como uma fonte de inspiração. Uhum. E já que você trouxe, né, o assunto da tua filha, né, pensando em legado, né, acho que o trabalho ele ocupa uma parte importante da vida da gente, né, de dedicação de tempo, energia. Pensando no legado que você quer deixar para a manutenção industrial ou para a Armo do Brasil, para o time da Armo do Brasil, quando você pensa nessa palavra legado, o que vem à tua cabeça? O que você gostaria de deixar? Olha, são várias coisas, eu penso, né? Uma delas, eu já falei para você aqui, a gente já comentou sobre a questão do meio ambiente. A gente está contribuindo, de alguma maneira, para que a questão dos recursos escassos do planeta não sejam esgotados. Preservação, né? Isso. Outra coisa que eu vejo é a questão ética, sabe? Que a gente faz negócio. Nós valorizamos, nós não fazemos negócio com concreto, com estrutura metálica. Nós não fazemos negócio com tamanho de empresa. Nós fazemos negócios com pessoas. E nós valorizamos, nós desenvolvemos relacionamentos profissionais voltados para oferecer solução que seja confiável, segura e que represente a melhor relação custo-benefício. Tudo isso com ética, com valor, sabe? Quando a gente fala de valor, a gente fala também de limite, sabe? Nós respeitamos os nossos limites. Assim como o cliente, como os nossos fornecedores têm limite, nós também respeitamos. Nós sabemos o ponto que a gente tem que pisar no freio. Falar, olha, a gente vai até aqui. Muitas vezes a gente não faz negócio. Aquele negócio, aquele projeto não vai à frente conosco como parceiro, vai com outro parceiro. Mas isso não impede a gente de estar junto com aquele cliente num próximo negócio. Então, isso para nós é muito claro, sabe? E a gente tem uma coisa também, que é a questão da gratidão. Nós somos muito gratos às pessoas que, de alguma maneira, deram oportunidades para a gente, abriram as portas para que a gente pudesse testar os nossos produtos, desenvolver soluções, acreditaram na gente. Então, esse tipo de coisa pode parecer meio fora de moda, mas nós somos muito gratos a essas pessoas. Temos um senso de gratidão enorme. Hércules, estando tão próximo do cliente, como é o teu caso, né? Você visita periodicamente plantas produtivas, periodicamente você leva soluções para o setor industrial. Seja o setor sucroenergético, papel e celulose, mineração, entre outros. No lugar de parceiro, que é o teu lugar, né, do fornecedor, quando você olha para o teu lugar, o que você considera que o cliente precisa do parceiro hoje, no momento da parada programada? Olha, ele precisa de um profissional honesto. Ele precisa de um profissional que escute as necessidades dele, que entenda as necessidades deles, que entenda de equipamento, que entenda de manutenção, que consiga olhar para o equipamento e pensar numa solução que seja viável para aquele equipamento. E olha, assim, eu vejo que nas visitas que a gente faz,
antes da parada programada, como é carente o nosso setor. Como é carente essas pessoas, do ponto de vista de... Problema é o que mais tem. A gente pisa em cima de problemas na manutenção, na planta química, sabe? De todo tipo. De abrasão, de corrosão, de choque térmico, de cavitação, de tudo quanto é tipo. E aí você olha para aquele equipamento e fala assim, olha, esse equipamento aqui é crítico para mim. Quando para isso aqui, eu fico tantas horas parado para a minha produção nessa planta. Isso interfere nisso, interfere nisso, interfere nisso. Você consegue apresentar alguma solução para mim? Você olha assim, aquilo não é tão difícil. Você está fora daquele ambiente. Ele está imerso no problema. O responsável, o líder da manutenção com quem você está falando ali, ele incorporou, ele é o problema. Ele não consegue pensar fora da caixinha. Você olha para aquilo, você tem várias soluções que podem dar certo. Então, olha, eu tenho isso, pode sugerir isso, a gente faz um corpo de prova, vamos colocar em teste. Validando isso, a gente efetiva a solução. Então, eu vejo que é por aí. Eu fico olhando assim, né? O tempo vai passando e a gente já está próximo do fechamento do nosso podcast, desse episódio do Parada Programada. E você falou em gratidão, né? Acho que você trouxe a palavra gratidão durante o nosso bate-papo aqui. E eu queria que você falasse um pouco, quando você fala de gratidão, pensando no universo de trabalho mesmo, né? E olhando para a sua trajetória profissional, a quem você é grato? Olha, eu sou grato a todas as pessoas que passaram pela empresa, que deixaram a sua contribuição. Não vou citar nomes aqui, porque... Seria injusto, né? Eu ia cometer alguma injustiça. Mas eu sou grato a todas essas pessoas. Sou grato às pessoas onde eu trabalhei antes de ter esse empreendimento, sabe? De empreender. Porque, de alguma maneira, me estruturaram, aprendi valores, comportamentos, empreendedores que me auxiliaram na prática desse meu empreendimento. Agradeço a uma pessoa especial. Eu agradeço a minha mulher. Vou ganhar de presente uma declaração de amor, gente. Eu agradeço, porque foi você, cara. Você foi uma pessoa que acrescentou demais. Então, a gente tem pessoas na empresa que fazem a diferença, sabe? Você é uma pessoa que faz a diferença, que soma demais. Então, isso ajuda demais a gente a pensar, administrar, pensar no futuro. Ganhei uma declaração de amor de presente. Por essa eu não esperava no Parada Programada. Não vou perder o equilíbrio aqui, vou continuar te fazendo a nossa última pergunta, Hércules. De que forma, né? Eu acho que você vai gostar dessa pergunta. De que forma os revestimentos policerâmicos podem ajudar ou contribuir para que as empresas, como um todo, tenham paradas mais seguras, né? Paradas mais produtivas? Olha, o revestimento policerâmico, os polímeros em geral, eles têm... A principal característica dele é proteger o equipamento ou dar alguma característica àquele equipamento que ele não tem. Por exemplo, aquele equipamento ele precisa ser antiaderente. E ele colocou um aço inox polido
com um baixo coeficiente de atrito, mas continua grudando massa, e ele tem que parar para limpar aquele equipamento, ou parar, depois que limpa, tem que rebalancear, etc. e tal. No caso do revestimento, hoje nós temos tecnologias já de ponta que permite que o equipamento ele seja antiaderente, igual aquela panela de teflon que você frita o ovo em casa, entendeu? Não deixa grudar a sujeira. Então, revestimentos de alta tecnologia que são utilizados em plantas industriais, em ativos industriais, que deixam esses equipamentos mais eficientes, mais disponíveis, com menos parada para limpeza, para ajustes, e tornam a empresa mais competitiva no mercado no final da ponta. Ah, que bom, que bom, que bom te ouvir, que bom te dar voz, né? Que bom te dar lugar, que bom permitir que outras pessoas também conheçam e compartilhem dos seus conhecimentos. Então, quero te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade, por essa troca, né, tão rica. E quero deixar um tempo também para você poder fazer as suas considerações finais. Olha, muito obrigado por essa oportunidade. É importante a gente falar sobre aquilo que a gente faz e como a gente faz, né? Porque isso passa mais segurança para as pessoas. Tem muita gente ainda que não confia na tecnologia, porque lá atrás tudo estava começando, então teve vários problemas. Hoje, esse recurso ele é muito seguro, se executado com profissionais qualificados, competentes, que têm conhecimento técnico para indicar, para orientar, e profissionais que aplicam adequadamente, né? Então, eu penso que isso abre assim, um universo para que a gente possa dar mais um passo dentro da indústria, oferecendo soluções que sejam, que contribuam com o meio ambiente, que contribuam com os processos, deixando eles mais eficientes e fazendo amizades, desenvolvendo relacionamento produtivo, porque a gente começa a criar um grupo, uma teia de relacionamento, que a hora que você tem um problema aqui, a pessoa tem o mesmo problema lá, ela se comunica e fala, olha, eu tratei esse problema com essa solução, tem essa empresa que executa, esse pessoal é sério, eles fazem as coisas desse jeito, contata eles e a gente vai ampliando o círculo de amizade e podendo levar essa solução para muita gente. Muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a você que se interessa pelo mundo, pelo universo, pela dinâmica do setor industrial. O podcast Parada Programada é para você que quer insights para colocar em prática no seu dia a dia. Com um beijo para você e já te esperando no próximo episódio do Parada Programada. Até mais!